Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais trabalhoso de explicar e de fazer, mas esse vídeo é uma tese minha, tá? É uma teoria minha, que eu levantei essa tese e eu queria compartilhar com vocês. Eu tinha feito um vídeo já sobre esse tema só para membros e agora então, já faz tempo já que eu fiz esse vídeo, como eu estou falando de Samuel, eu vou compartilhar uma teoria, uma hipótese com vocês. Espero que vocês estejam me vendo bem, tá? Que eu coloquei o celular numa posição mais alta, então espero que estejam me vendo bem. Pessoal, que nem nós temos visto nessa sériezinha, o livro de Samuel, ele é um dos que mais tem duplicatas na Bíblia. O que é uma duplicata? São duas versões de uma mesma passagem. Que nem, por exemplo, nós vimos que Davi conheceu Saul de duas formas diferentes. A primeira foi tocando harpas para acalmar os demônios de Saul, e virou pajem de armas de Saul. E a segunda vez foi depois que ele matou o gigante. Aí Saul pergunta, quem que é esse jovem? De quem que ele é filho? Aí que apresentam ele, olha, esse é Davi, o Belemita, o filho de Jessé. Isso mostra que duas tradições diferentes tinham histórias diferentes sobre o mesmo fato, ou perspectivas diferentes sobre a mesma história. Um outro exemplo que nós já vimos aqui no canal foi aquele de qual foi o pecado de Saul. Num capítulo fala que foi porque Saul esperou 7 dias e fez um sacrifício sem o profeta Samuel. Em outro capítulo fala que é porque ele não matou Agag, o rei dos Amalequitas, e pegou os seus animais como despojos. Então são dois pecados diferentes. Quer dizer que uma tradição tinha uma visão de qual foi o pecado de Saul e outra tradição tinha outra visão. E isso vai se repetir durante todo o livro. Se você pegar, por exemplo, as perseguições de Saul a Davi, você vai ver duas histórias paralelas, que são duplicatas. Então, como nós sabemos que o livro tem duplicatas, pessoal, eu levantei a hipótese da história de Davi e Jonatas, que nós vimos no vídeo anterior, né? Rolava uma brodeiragemzinha ali. E a história de Davi e Mical seria uma duplicata. Essa é a hipótese que eu levanto. De que por causa dessa broderagem de Davi com Jonatas, uma tradição viu aquilo e aceitou numa boa. Tudo bem, os caras davam uns peguinhas lá de vez em quando. Na broderagem pode. E outra tradição mais conservadora não aceitou essa história. Começou a falar, não, isso aí é tudo mentira lá do pessoal do Reino do Norte. Isso aí é mentira deles. Na verdade, Davi, ele namorava a filha de Saul, Mical. E por que eu levantei essa hipótese, pessoal? Porque tem algumas coisas na história de Jonatas e Mical que elas parecem as mesmas passagens, parecem duplicatas. Vou começar aqui com a palavra que eu mostrei para vocês, ó, Errave. Essa palavra, que nem nós vimos no vídeo anterior, ela é usada tanto para Davi quanto para Mical. Em 1 Samuel 18:1 fala assim, e Jonatas amou Davi com toda a sua alma. Quando chega no versículo 20, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Quando chega no versículo 28, já fala que Mical amou Davi, usando o mesmo verbo que eu mostrei para vocês, que é um verbo de intensidade. Tanto que a Bíblia de Jerusalém traduz na parte de Mical que ela se apaixonou por Davi, mas é o mesmo verbo. Então é meio estranho, né, que dois filhos de Davi tenham se apaixonado, dois filhos de Saul tenham se apaixonado por Davi, tá? Então vamos começar a partir desse ponto. Primeiro, o nome de Mical não é um nome comum em hebraico, tá? Na verdade parece mais o nome Miguel, que é Micael. Deixa eu escrever aqui no cantinho para vocês verem, porque não é o foco do vídeo, mas só para vocês verem aqui, ó. O nome de Mical em hebraico é assim. Aqui vem o Kaf. Mical. Eu vou pular aqui um pouquinho, só para vocês entenderem. Mical. Ele não tem nenhum significado como os outros nomes em hebraico. Agora, se eu trocar essa letrinha aqui pela letra Aleph, minha azul não funciona mais nada. Eu vou ter o nome Miguel, que é Micael, aquele que luta como eu. Então dá a impressão que era um nome masculino e que alguém tornou feminino, propositalmente, porque o nome não tem sentido. Sendo que no hebraico geralmente os nomes têm algum significado. Só um detalhe. Agora vamos pegar aqui, vamos colocar aqui as questões, fazer aqui uma tabelinha. Eu vou colocar aqui um J. Não, vou colocar logo, aqui é o Jonatas, o filho de Saul. E aqui é a Mical. Que nem nós vimos no capítulo 18, o Jonatas se apaixonou por Davi. Se apaixonou. Eu estou escrevendo pequeno, pessoal, porque é muita coisa, tá? As pessoas que ficam falando, escreve maior. Eu estou lendo o que eu estou escrevendo, tá? Não precisa escrever maior. É só vocês ouvirem, ó. Eu estou lendo, ó. Se apaixonou, se apaixonou. Beleza, uma coincidência, que Saul tinha dois filhos que eram apaixonados por rei Davi. O rei Davi era bonitão, né, pessoal? Era o gostosão da Judéia da época. Agora, aqui no capítulo
19 de Samuel, vamos ler o que diz aqui. É o capítulo seguinte. Eu vou ler o versículo 1 ao 3. Saul comunicou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, amava muito Davi e advertiu Davi dizendo: meu pai quer a tua morte, fica de sobreaviso. Então o que nós temos aqui? Jonatas foi avisado que o pai dele queria matar o Davi, e ele amava muito o Davi, que o texto fala o tempo todo disso, e ele avisou o Davi. Falou: meu pai quer te matar, Davi. Beleza. Agora vamos ver o mesmo capítulo 19, 11 e 12. (11 e 12). Saul despachou emissários para a casa de Davi para que o matassem pela manhã. Mas Micol, mulher de Davi, deu este conselho: se não escapares essa noite, amanhã serás um homem morto. Micol fez Davi descer por uma janela e ele saiu e correu e escapou naquela noite. O que o texto está dizendo aqui? Que Micol, ela foi avisada que o pai dela queria matar o rei Saul. Inclusive aqui é Micol, né? Estou falando Mical. Ela foi avisada. E o que ela fez? Ela avisou Davi. Coincidência, né? Os dois filhos de Saul têm as mesmas atitudes. Ó, meu pai quer te matar, Davi. Pula pela janela aqui que você vai salvar a sua vida. Ó, Davi, meu pai quer te matar, fica de sobreaviso. Coincidência? Vejamos. Aqui em 1 Samuel 19, 4, 6, deixa eu ver o que aqui diz. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo tem feito sido grande vantagem para ti. Ele arriscou sua vida, matou o filisteu, e Deus deu a todo Israel uma grande vitória. Então Jonatas aqui está intercedendo pela vida de Davi. Qual que eu estou aqui? Agora deixa eu ver o 13 e 16, ainda no capítulo 19. Micol apanhou o terafim. O que é um terafim, pessoal? É um pequeno ídolo, é um deus. Como é que vocês me explicam aqui que a Micol tinha um terafim em casa, uma estátua? Inclusive as bíblias de Ferreira de Almeida, eles traduzem como estátua. A lei de Moisés não proibia imagem de escultura? É por isso que eu falei para vocês, esses textos, nós estamos lidando com textos que são pré-lei mosaica, são antes da lei de Moisés. Teve até um evangélico que comentou no meu vídeo e falou: se Davi fosse gay mesmo com Jonatas, ele seria punido pela lei. Eu digo, não tinha essa lei na época, pessoal. O livro de Levítico, ele é pós-cativeiro babilônico. E aqui parece que boa parte da lei não tinha, tá? Como nós vamos ver na série toda aqui, vocês vão acompanhando aí, tá? Deitou-o na cama, pôs-lhe na cabeça uma pele de cabra e estendeu sobre ele um manto. Assim os mensageiros de Saul mandara para trazer Davi, ela disse: ele está doente. Aí Saul mandou outra vez os mensageiros para que vissem, então eles tentam matar ele, mas ele descobre que é só uma estátua de pedra, que ele já tinha escapado. E Jonatas, aqui no capítulo 20, ele faz um acordo com Davi, que ele vai descobrir qual é a intenção do pai dele. Aí eles se encontram lá no meio do mato, como sempre, e eles deixam o rei Davi escapar, que ele fala: meu pai realmente quer te matar, foge. Então o que acontece aqui? Jonatas, ele salvou Davi. E aqui Mical também salvou o Davi quando ela colocou uma estátua, um terafim, na cama e mandou ele escapar pela janela. Só que uma menciona o outro. Eles não eram irmãos? Não é engraçado? Eles não deveriam saber? Fala: poxa, não, Mical, não precisa me contar nada não, Mical. O seu irmão Jonatas já me disse que seu pai quer me matar. Faria mais sentido, mas em nenhum momento ele fala isso. Ela salva ele como se fosse a primeira vez que ele tivesse sido perseguido pelo rei Saul. Aí ele foge, se salva, e quem salvou ele? Foi a Mical. Aqui foi o Jonatas. E depois do Jonatas vai lá e ainda falar pro Davi que o pai dele quer matar ele, sendo que ele já sabia, que ele não escapou pela janela aqui. Vocês estão conseguindo perceber o absurdo dos textos? Que se ele já sabia por Jonatas, nem precisava a mulher dele falar nada, ele tinha que pegar as trouxinhas dele e meter o pé. Ou pegar a mulher dele junto: vamos embora que teu pai quer me matar. Mas o texto que é construído dá a impressão que ele não sabia de nada. Que ele vai lá, ela que salva ele, faz ele descer pela janela, e o pior, depois Jonatas avisa ele de novo, para confirmar que o pai dele quer matar ele. Então, complicado, né, pessoal?
Bom, agora aqui no capítulo 20, no versículo 30, deixa eu ver o que é que diz aqui. Então Saul se inflamou de cólera contra Jonas e lhe disse: filho de uma pervertida, não sei por que acaso tenha tu com o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Tá, eu não sei bem se é esse daqui. Deixa eu só ver aqui o outro paralelo, que é o 19 e 17. Esse aqui eu mencionei no vídeo anterior, inclusive. Saul disse a Micol: por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Aí Micol respondeu a Saul: foi ele que me disse: deixa-me partir ou te mato. E aqui em Jonas é só um paralelo, é que os dois intercedem pela vida de Davi, tá? Então eu não vou nem escrever, que não vale a pena. É só para citar. Já no 20 e 33, deixa eu ver o que é que diz. No versículo 33, Jonatas respondeu a seu pai Saul e disse-lhe: por que deverá ele morrer? O que ele te fez? Então Saul brandiu a lança contra ele para o atingir, e Jonatas compreendeu que a morte de Davi era uma questão fechada para o seu pai. O que está dizendo aqui? Que Saul jogou a lança contra ele. Quase acertou o filho. Só porque o filho estava defendendo Davi. Papai, por que ele tem que morrer, papai? O que foi que ele fez, papai? Aí ele pega a lança e joga contra o próprio filho. Já em 19 e 10, vamos ver o que é que diz aqui. Versículo 10. Saul tentou ultrapassar Davi contra a parede, mas Davi se desviou e a lança se encravou na parede. Aqui já não é Mical, tá? Mas é outra duplicata, que ele joga a lança contra Davi, tá? Mas só para citar, para vocês verem como o livro é cheio de duplicata. Aqui no versículo 20 e 16, deixa eu ver o que é que diz aqui. Jonatas concluiu um pacto com a casa de Davi. Deus pedirá contas disso a Davi. Jonatas fez Davi prestar juramento pela amizade que tinha por ele, pois ele o amava com toda a sua alma. Nossa, esse livro chega a ser redundante, né, pessoal? E ai de mim se falar que eles tinham um caso, mas toda hora o autor faz a questão de frisar isso. Então ele fez um pacto com Davi. É 20:16 que eu li? Isso. Então isso mostra o quê? Que Jonatas, eu vou até apagar esse daqui, que o paralelo é com a lança. Aqui ele reforça o seu amor através de um pacto. Vamos fazer um pacto, Davi. Um pacto eterno. Eu te amo e você me ama. Agora, já aqui, no segundo livro de Samuel, no capítulo 3, olha o que é que diz. Vamos ver. Segundo Samuel 3:13. Davi respondeu para Abner: muito bem, farei uma aliança contigo. Só uma coisa eu exijo de ti: não serás admitida a minha presença, salvo se quando vieres me trouxesse Micol, a filha de Saul. Então o que acontece? Davi faz uma aliança aqui com Jonathan, por amor, e depois ele fez uma aliança com Abner, desde que ele trouxesse Mical, o que reforça o amor que ele tinha por Micol. Os dois casos aqui são de aliança, que ele fez uma aliança entre Jonatas e a casa de Davi, e aqui uma aliança entre Davi e Abner, um pacto, uma aliança. Essa aliança foi com Jonathan e essa aqui tinha que ter a Micol, senão ele não ia fazer aliança nenhuma. O que mostra que ele também tinha um profundo amor pela Micol. Coincidências? Agora já está acabando, pessoal. Segundo Samuel 6, 16 e 13. O que acontece aqui, pessoal? Que nem nós vimos, Davi, ele gostava de Micol. Ela salvou a vida dele, se apaixonou por ele, ajudou ele, intercedeu por ele junto ao pai dele, que nem Jonatas, a mesma coisa. Só que quando chega no segundo livro de Samuel, eles querem demonizar Micol, como se ela fosse uma mulher ruim e amarga. Que nem vocês vão ver no capítulo 6, 16, de segundo Samuel. Aqui, ó, tem uma passagem lá que Davi estava dançando em frente à arca e tal.
Aconteceu que, entrando a arca de Deus na cidade de Davi, a filha de Micol havia olhado pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante de Deus. E no seu íntimo ela o desprezou. Porque Davi estava dançando aqui, se eu ver se o texto fala, que ele estava dançando aqui todo alegre, ele estava cingido com um efode de linho, tá? E ela não gostou, achou que aquilo pegou mal, então ela começou a desprezar o Davi. E no versículo 23 fala o seguinte: e Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Então o que significa isso daqui? Significa que essa mulher que fez tudo isso aqui por ele, de repente ela vira a vilã da história. Por quê? Ninguém sabe. Mas é porque ela não teve filhos com ele. O que era bem comum na época. Ela teve... E em nenhum momento do primeiro Samuel eles falam que Micol era estéril. Muito menos Davi, que teve uma porrada de filho. Agora, por coincidência, Jonatas também não teve filho com ele. Até porque ele era homem. Então será, pessoal, que o autor inventou que ela era uma mulher amarga e sem filhos, porque essa mulher talvez não fosse uma mulher, fosse esse personagem aqui? Aí, para justificar a falta de filho, ele falou, não, porque ela era uma mal-humorada, que quando Davi ficou alegre lá com a arca, ela rejeitou ele no seu coração. Como é que o autor sabia o que passava no coração dela? Ele era Deus? O autor nem atribui a Deus, ele só fala que ela rejeitou no coração. Agora, é muita coincidência que os dois filhos de Saul têm a mesma história parecida com o rei Davi. Se apaixonou por Davi, foi avisado que Saul queria matá-lo e avisou Davi, salvou Davi, defendeu Davi perante o rei Saul, reforçou o seu amor através de uma aliança e não teve filhos. Então talvez o autor tenha criado isso daqui, que ela não teve filhos, justamente para justificar, porque ela talvez não fosse ela. Será que a Mical não era Mical? Era Micael, aquele que luta como El, ou Miguel em português? Ou será que é só uma grande coincidência que dois irmãos tenham tido um destino tão bem parecido quando Davi cruzou o caminho deles? Vocês acham coincidência? Os dois filhos de Davi se apaixonar por... Os dois filhos de Saul se apaixonar por Davi? E todos esses fatores aqui? Aqui na minha visão, só para concluir o vídeo, essa é a visão de uma tradição, que não via nada demais nessa relação de Davi com Jonas. E aqui é outra tradição que começava a mudar os elementos porque via algo demais. Não, era Micol, foi Micol que avisou o rei Davi, colocou uma estátua lá, um terafim na cama dele e ele fugiu pela janela. Foi Micol. Esse reino do sul que fala que é Jonatas, que são os depravados. O que vocês acham? Lembrando que esse vídeo é inédito, tá? Eu só tinha mostrado para membros, tá? Então tá aí, galera, acho que deu para entender, né? Talvez essa seja a maior duplicata do livro de Samuel e o que esteja mais escondido por baixo dos olhos de todo mundo, tá bom? Agora vocês tirem suas conclusões, tá? Gostou do vídeo, galerinha? Já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nos outros grupos, nas redes sociais, aqueles grupos de crente chato, homofóbico, que eles vão pirar com esses dois vídeos, o anterior e esse daqui. Põe lá para encher o saco deles, comente também o que vocês acharam. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, paz a todos.